Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Rodrigo Aidar, quarta-feira. Esse é aquele dia que ele gosta, né, o Felipe? Porque hoje, imagina, assuntos supremos para ele tratar. Assuntos, o que ele quiser, ele pode escolher. Você vai falar do quê? Escolhe aí, Aidar. Fala que eu discuto. Sabe, Eneg, olha, a gente podia falar da sabatina, mas eu acho que você tratou tão bem no seu comentário que eu acho que acabou que tinha que falar da sabatina, até porque a sabatina tá ali, tá correndo bem, o desembargador tá saindo bem e tá quase uma ação entre amigos, não estão colocando o desembargador frente a nenhum desafio. Então, eu acredito que é legal a gente falar sobre um assunto do momento que é o seguinte: o Estado pode obrigar os cidadãos a tomar vacina? A gente está vendo aí essa briga de versões em relação à vacina, se o governo federal vai comprar ou não a vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês, né, o Sinovac ou não, e aí um disse-me-disse, e essas análises políticas eu deixo para você fazer, que você é muito mais qualificado do que eu, né? Eu vou para aquela coisa jurídica, Eneg. O Estado pode obrigar os cidadãos a tomar vacina? É uma discussão que tem surgido e tem se avolumado. E aí no Supremo Tribunal Federal há um caso muito interessante que é o seguinte: um casal, ou seja, o pai e a mãe, têm um filho de 5 anos e não vacinaram o seu filho. Não cumpriram aquele calendário de vacinação imposto pelo Estado. Porque, de acordo com a filosofia deles, eles não acreditam em vacina. O Ministério Público de São Paulo ficou sabendo disso, entrou com uma ação civil pública. Em primeira instância, o juiz disse que os pais podem sim, de acordo com as suas convicções, não vacinar os filhos se eles acharem que não deve. O Ministério Público de São Paulo recorreu e, em segunda instância, o Tribunal de Justiça de São Paulo disse que nada disso. Assim como há determinadas obrigações que os pais não têm a faculdade ou não é uma opção, como, por exemplo, matricular o filho no ensino regular. Isso é uma obrigação. Se você não fizer, você pode, inclusive, perder a guarda do seu filho. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que, em razão, o calendário de vacinação obrigatório segue essa lógica. Os pais são obrigados a vacinar seus filhos. Há outro precedente em Minas Gerais também, em um casal de Poços de Caldas, aí por motivos religiosos, a religião diz que a vacina é uma espécie de contaminação. Então, eles também não vacinaram o filho, só que aí houve recurso do Ministério Público e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais diz que eles são, sim, obrigados a vacinar os filhos. Agora, como esse caso, o Supremo Tribunal Federal, no caso de São Paulo, reconheceu repercussão geral, ou seja, vai julgar esse caso, ainda não tem data, mas tudo indica que vai ser ainda esse ano, basta o ministro Luiz Fux colocar na pauta, porque o relator do processo, o ministro Luiz Roberto Barroso, já liberou ele para a pauta. Está crescendo essa discussão e os olhos se voltam para o Supremo Tribunal Federal. E eu acho importante, Eneg, a gente colocar que a discussão no Supremo é um pouco diferente dessa discussão que pode vir quando houver a vacina contra o coronavírus, porque os contornos são diferentes. Uma é a discussão se os pais podem deixar de vacinar seus filhos de acordo com o calendário regular de vacinação, tratando de doenças que estão praticamente erradicadas no país. E a outra discussão é se houver uma vacina contra o coronavírus, diante de uma pandemia, ou seja, é uma situação excepcional, se o Estado pode ou não obrigar o cidadão a tomar essa vacina. E aí não é obrigar o cidadão a vacinar o filho, é obrigar o cidadão a se vacinar, que é uma discussão um pouco diferente dessa que se coloca no caso do Supremo. A lei que foi aprovada de calamidade pública lá em fevereiro, ela diz que o Estado pode, sim, obrigar os cidadãos, pode, de maneira compulsória, tomar algumas atitudes para conter a pandemia. Entre elas, vacinação, exames e até impor alguns tratamentos. Então, essa discussão que está no Supremo Tribunal Federal sobre vacinar ou não os filhos, guarda alguns contornos diferentes. Ela conversa com essa outra discussão sobre obrigatoriedade de vacinação diante de uma pandemia, mas não é a mesma discussão, Eneg. De qualquer maneira, as duas vão ser muito interessantes da gente acompanhar e observar, porque elas dialogam com isso. A saúde pública versus a convicção do cidadão e o direito de tomar ou não a vacina em relação o direito de dispor sobre o seu corpo da forma como ele acha melhor. Vai ser bem interessante, Eneg, acompanhar essa discussão que está aí na pauta do Supremo e depois a próxima que virá
certamente na esteira da vacina aí contra o coronavírus. Pensa Brasil com Rodrigo Aidar, que volta na sexta-feira. Abração. Abraço, Eneg, um abraço, Felipe, um abraço aí, Abraço, valeu.